A gente volta a olhar aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, voltamos a falar de BRICS, porque agora há pouco, né, a gente teve aí a fala do presidente Lula e muita coisa acontecendo por lá. Vamos conectar mais uma vez a nossa reportagem? Vamos lá para a central da FAB. Quem está presente nesse local é o nosso repórter Kleber Rodrigues, que já aparece aqui com a gente na cobertura. Essa aqui é uma cobertura especial de domingo, né? Para mostrar o trabalho da Força Aérea Brasileira, porque há uma grande preocupação, não é, Kleber, com relação à segurança. E a FAB está ali, monitorando todo o espaço aéreo. O que você tem de novidade por aí? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Renan, para você, para quem está acompanhando a gente também, um ótimo domingo. E é um trabalho que começa bem antes do BRICS, né? Nós estamos aqui no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea da Força Aérea Brasileira. E aqui a gente está falando de um centro nervoso desse sistema, viu, Renan? Porque dessa sala onde nós falamos ao vivo aqui, exatamente desse monitor onde nós estamos aqui, a FAB controla todo o espaço aéreo brasileiro, inclusive os voos comerciais. E nesse momento, obviamente, quando a gente fala de delegações que estão vindo de várias partes do mundo, esse trabalho dos militares acaba sendo ainda mais essencial. Mas para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui, aliás, o Tenente-Coronel Deoclides Fernandes, ele que coordena aqui o CGNA. Muito obrigado pela entrevista aqui na CNN Brasil. Queria primeiro saber o desafio de vocês, né? Num momento como esse, numa operação como essa, que reúne autoridades de várias partes do mundo, o que é mais desafiador nessa operação, Tenente? Obrigado. É um prazer, Kleber, para nós, para a Força Aérea Brasileira, é um orgulho poder participar de um evento dessa importância, né, como o BRICS. E o maior desafio, Kleber, é considerando toda a infraestrutura, todo o trabalho feito 24 horas por dia, tanto nesse salão operacional quanto na sala master de comando e controle, reunindo órgãos da aviação civil e segurança pública, lidar com esses voos, monitorar esses voos e congregar com o objetivo de garantir a segurança das autoridades e também a segurança da sociedade. Agora, nesse processo todo também, né, Tenente, tem algumas restrições, né? O espaço aéreo, por exemplo, está tudo controlado. Houve uma transferência dos voos aqui do Santos Dumont para o aeroporto do Galeão. Quando alguma aeronave entra no espaço aéreo que está determinado por vocês como um ambiente seguro ali, o que acontece, Deoclides? Quando acontece algo como assim, nós temos como representantes do Comando de Operações Aeroespaciais, da FAB, nós temos representantes dele, né, do Comando de Operações Aeroespaciais, que atuam em contato com essa organização em Brasília, no intuito de acionar os meios de força aérea para atuar e interceptar eventuais ameaças que venham a surgir. Isso já aconteceu nessa operação? Isso aconteceu no dia de ontem, houve interceptações e foram acionados caças Super Tucano no intuito de acompanhar essas aeronaves que foram inicialmente orientadas e depois escoltadas por aeronaves Super Tucano. Hoje teve alguma situação também assim? Hoje também, Kleber, houve um caso similar também e da mesma forma foi acionado o caça Super Tucano, garantindo a segurança e mostrando a prontidão da Força Aérea Brasileira nesse sentido. E a gente está falando de um centro aqui importante como esse, né, o Cérebro, que reúne outras autoridades também, né? A gente está falando de delegações que vêm de diversos locais do mundo inteiro, inclusive hoje está prevista a chegada de delegações. Como é que vocês operam conjuntamente com essas autoridades? Nós temos, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria de Aviação Civil, órgãos de segurança pública como a Polícia Federal, o Exército e a Marinha atuando juntos. Então é isso, esse esforço conjunto na direção de garantir a segurança e trabalhando em conjunto com o mesmo objetivo. Agora, muita gente não sabe, né, Renan? Eu estava conversando aqui com o Tenente-Coronel Deoclides Fernandes, que estava me dizendo que desse exato ponto de onde nós estamos aqui, vocês controlam todo o espaço aéreo, né? É um trabalho super importante feito pela Força Aérea Brasileira, porque a gente sabe do desafio que é, são muitas aeronaves. Nesse aspecto, comandante, qual é a principal dificuldade de vocês, o principal desafio? Aqui neste salão operacional, Kleber, que atua 24 horas por dia, monitorando todos os voos do Brasil, nós temos representantes também das empresas aéreas, dos aeroportos, trabalhando em conjunto, monitorando os voos. E, basicamente, Kleber, o nosso desafio é atuar com as intercorrências. Por exemplo, meteorologia, um estouro de pneu numa pista, algo nesse sentido, causam impactos para o espaço aéreo, né, para os usuários. Então, com o objetivo de minimizar o máximo possível esses impactos, nós atuamos para garantir a fluidez do tráfego aéreo e a segurança da navegação aérea. Agora, ao longo da programação, nesse preparativo, né, para o BRICS, nós falamos também de caças que vocês estão utilizando com mísseis, né? Pode falar um pouquinho mais para a gente como é que funcionam esses caças? Posso sim, Kleber. Na verdade, são os meios que nós já operamos usualmente, como mísseis e outros armamentos, para garantir a segurança de todos. Então, são os meios que nós utilizamos de costume nas nossas aeronaves Super Tucano, entre outras.
Uma outra curiosidade também, comandante, é o seguinte, né? Quando essa aeronave ela entra nesse espaço aéreo ali, ou de forma indiscriminada, ou então o piloto não sabia que não podia circular, como é que funciona essa comunicação de vocês com esse piloto? Existem as medidas de policiamento do espaço aéreo, né? E nesses casos subtucano está exposta ali uma frequência de comunicação, uma frequência de emergência. Esse piloto é previsto que ele entre em contato com essa frequência e responda a chamadas do piloto, o interceptador, para que obedeça às medidas de policiamento do espaço aéreo. Agora, uma outra questão super importante, tem muita gente que vem para cá para turismo e até mesmo para trabalhar que acaba utilizando drones, né? Esses drones, em qual espaço ali está proibida a circulação? É permitido sobrevoar com drone nesse ponto onde nós estamos? Não é permitido, Kleber, de jeito algum. Nós temos a Central de Monitoramento Antidrone, que está sob responsabilidade da Polícia Federal e do Exército Brasileiro, no intuito de garantir que esses voos não aconteçam num raio de 30 milhas náuticas do evento. Então, a principal orientação para essas pessoas? Evitar, não voar no espaço aéreo, porque nós estaremos de olho, estaremos prontos para atuar em caso de isso ocorrer ou qualquer outra coisa nesse sentido vier a ocorrer. E alguma orientação para os passageiros também, aqueles que não sabem em relação à situação de voo, se vão desembarcar por aqui, no aeroporto do Galeão, qual é a orientação, comandante? Buscar o contato com os órgãos relacionados, né, como as companhias aéreas, mas tenho a certeza que nós, da Força Aérea Brasileira, por mais que existam algum impacto, nós estamos atuando no sentido de evitar ao máximo esses impactos, porque nós sabemos que é necessário garantir a segurança de todos, tanto das autoridades quanto da sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Renan, o Tenente Coronel está te ouvindo, se você quiser fazer alguma pergunta específica, mas é um trabalho super importante. Antes de conversar com vocês, a gente veio conhecendo aqui um pouquinho mais desse espaço, né, desse trabalho aqui feito pela Força Aérea Brasileira, além do Tenente Coronel que coordena aqui o CGNA, a gente está falando de militares que estão bem perto de mim também, nesse momento controlando o espaço aéreo, para que tudo ocorra conforme o planejado, sem urgências. E se porventura isso acontecer, esses militares estão aqui preparados para tomar a decisão correta. Eu volto contigo, Renan. Kleber, te agradeço demais a disponibilidade aí de trazer o Tenente Coronel com a gente, Euclides Fernandes. Eu tenho uma pergunta, acho que o Coronel tá me ouvindo, o Renan Fiuza aqui no estúdio. Obrigado pela disponibilidade, né? Sei que tem muito trabalho aí pela frente, principalmente agora que a cúpula começou. Tenente Coronel, me chamou a atenção, o senhor disse que os senhores tiveram 2 interceptações ontem, salvo engano hoje, né, de aeronaves. E aí eu queria só entender um pouquinho mais por qual motivo que essas aeronaves tiveram de ser escoltadas, interceptadas. Elas simplesmente sobrevoavam ali numa área restrita do espaço aéreo, ou vocês já sabem o que teria acontecido, uma investigação prévia se deu conta de que aquela aeronave poderia estar transportando algo irregular? É que me surgiu essa curiosidade, né? Era só para a gente entender um pouquinho o porquê do motivo dessas duas interceptações. Boa tarde, Renan. Realmente foram intercorrências. Não houve nada em princípio, né? Como você citou, houve uma investigação prévia e elas foram orientadas a sair das áreas de exclusão e obedeceram a ordem. E os caças Super Tucano atuaram no sentido de acompanhar essas aeronaves. Então eram voos que inadvertidamente entraram, talvez por uma inobservância, mas isso está sendo investigado ainda, e nós escoltamos no sentido de que saíssem das áreas previstas. E lembrando que o monitoramento aqui, Renan, acontece de todos os voos, né? São voos agrícolas, voos privados, comerciais, militares. Então, esse trabalho é super importante. Volto contigo, Renan. E dá para saber, Coronel, desculpa, Tenente Coronel, é que aí a curiosidade do jornalista aqui falar mais alto, né? A gente pode saber do que se tratavam? Eram aeronaves agrícolas, eram aeronaves comerciais? Enfim, o que a gente pode saber? Só para a gente adiantar, porque é de fato interessante e chama a atenção, porque assim, a Força Aérea, obviamente, tem um trabalho impecável, está aí monitorando o espaço aéreo, a gente está falando das principais autoridades presentes aqui, e todo cuidado é pouco, mas aí a gente tem 2 aeronaves sendo interceptadas pela Força Aérea Brasileira, né, de uma investigação prévia, como o senhor mencionou. Então, gera essa curiosidade, que tipo de aeronave era essa? E se a partir de agora vai existir uma investigação aprofundada, né, já que essas aeronaves foram desviadas, saíram do espaço aéreo? Só para a gente entender, ter mais detalhes. Então, Renan, realmente o que nós pudemos investigar previamente eram voos da aviação geral.
Tá? Em princípio não eram companhias aéreas, voos da aviação geral, e nós vamos aprofundar as investigações no sentido de ter a informação disponível para os senhores, porque precisar, e a curiosidade realmente, nós estamos à disposição para atuar, esse é o nosso trabalho. Renan? Tá certo, obrigado, viu? Agradeço demais o Tenente Coronel Dioclides Fernandes, que gentilmente está conversando ali nessa entrevista disponibilizada pelo nosso repórter Kleber Rodrigues. Sei que tem muito trabalho, vou liberar o senhor, obrigado. Viu? Valeu, Kleber, a gente volta a conversar também daqui a pouquinho. Um bom dia, um bom trabalho para todos.